Olá, meus queridos, nós estamos de volta e hoje vamos tratar de um dos temas mais importantes da história do Brasil. É uma das partes da história do Brasil mais cobradas, não só do Enem, mas de praticamente todos os vestibulares no Brasil. Nós estamos falando do Segundo Reinado. O Segundo Reinado corresponde ao governo do Dom Pedro II e é a parte maior do que a gente chama de Brasil Império. Afinal de contas, Dom Pedro II ele é coroado em 1840 e governa por 49 anos, até no dia 15 de novembro de 1889, quando tem a proclamação da República. Tá? Para a gente entender essa fase, e vocês vão ver aqui, mais do que no período regencial ou na Primeira República, nós vamos ter que descer alguns detalhes, nós vamos ter que analisar melhor alguns pontos importantes, justamente porque esse é um período muito cobrado, não só em termos de estatísticos, né, de quantidade de questões que aparecem nas provas, mas a quantidade de detalhes, o nível de aprofundamento que os vestibulares geralmente cobram do aluno sobre o Segundo Reinado. Beleza? Então vamos começar pelo seguinte, a gente está em 1840. O período anterior, e aqui nós vamos nos contextualizar, o período anterior é aquele período regencial. Nós vimos isso no nosso último encontro, tá? E eu queria que vocês se lembrassem especialmente de duas coisas quando a gente fala de período regencial. A primeira coisa é que esse foi um período em que o cenário político partidário brasileiro começa a se desenhar com um pouco mais de clareza. Ainda é uma confusão danada, tá? Toda hora muda nome, às vezes no mesmo ano, dependendo do jornal que você pega como fonte, você vai encontrar nomes diferentes para os mesmos grupos, tá? Ou políticos que ora são apontados como pertencentes a um grupo, ora são apontados como pertencentes a outro grupo. Então é um momento ainda de formação dessa ideia de partido político, tá? E isso obviamente vai trazer uma certa complexidade para a questão partidária no período regencial. Mas é um ponto importante e é um ponto cobrado. Segunda coisa que é importante a gente relembrar lá do período regencial é que esse foi o período mais turbulento, mais violento, mais cheio de levantes, de revoltas, de movimento separatista, de tentativa de revolução, de proclamação de repúblicas separatistas, tá? Então, quando Dom Pedro II é coroado em 1840, é bom ter isso em mente, essas duas coisas. Primeiro, nós temos uma instabilidade partidária, que naquele momento começava a ter alguma estabilidade com a ideia de dois grupos majoritários, que eram os liberais e conservadores. E por outro lado, nós temos ainda em 1840 um cenário de profunda turbulência política. Quando a coroação em 1840, a balaiada está rolando e a Guerra dos Farrapos está no meio. Ok? Bom, mantenham em mente essas duas questões. Tudo bem? Mantenham em mente que nós temos duas situações. Uma é a disputa político-partidária entre dois grupos pertencentes ambos à elite. A segunda questão há uma instabilidade política muito grande. Eu vou dar um pause aqui porque meu celular está ficando torto. Pronto, voltei, até a qualidade da imagem melhorou, né? Fiz uma pequena mudança aqui. Bom, uma terceira coisa que eu não me recordo se eu falei no nosso último encontro, mas que é uma coisa importantíssima para a gente entender todo o Segundo Reinado, é o seguinte: pela primeira vez, desde muito tempo, há uma atividade econômica surgindo no horizonte de expectativas dessa elite brasileira que pode novamente colocar o Brasil em ascensão econômica. Afinal de contas, a nossa economia estava estagnada já havia várias décadas. Então, o Dom Pedro I, quando ele proclama a independência de um Brasil que estava economicamente sem saída, né? A gente ainda dependia fundamentalmente do açúcar, que era um negócio que já tinha entrado em crise lá atrás no século XVII, por causa da concorrência dos holandeses. Nós estamos no século XIX. Tá? Então, você tem ali um período de mineração, que a mineração foi muito importante economicamente, muito mais pelas consequências sociais e políticas,
tá? E culturais, vamos pensar no barroco tardio, tá? Do que propriamente de desenvolver no Brasil algum tipo de solução econômica de médio ou longo prazo. Tá? E agora, durante o período regencial, exatamente durante esse momento em que o Brasil está se levantando em convulsões sociais, pela primeira vez, um produto de agroexportação num sistema de plantation supera o açúcar. Isso é a primeira vez desde a criação das capitanias hereditárias, lá atrás no século XVI. O açúcar sempre esteve em primeiro lugar e agora aparece um novo produto. Que produto é esse? O café. Tá? Então, o que se percebe, o que as elites brasileiras percebem ali por volta de 1840, é que existia uma possibilidade de se abrir um novo ciclo de crescimento econômico, mas essa possibilidade de crescimento econômico poderia ser comprometida e poderia inclusive morrer no berço se o Brasil continuasse sendo palco de tanta convulsão social. Então era necessário pacificar o Brasil. Tá? Essa é a primeira urgência, a urgência imediata do governo de Dom Pedro II, que é coroado ainda aos 14 anos de idade. Bem, ao começar o segundo reinado, uma das coisas que você deve ter em mente é uma visão de panorâmica, uma visão de longo prazo. O segundo reinado ele é longo demais, são 49 anos. Então, tradicionalmente, esse período é dividido em 3 fases. Tá? A primeira fase, que vai começar agora em 1840, é a fase da pacificação. É o momento em que a prioridade máxima do governo é acabar não só com os movimentos herdados do período anterior, do período regencial, a balaiada e a farroupilha, tá? E lidar com novos movimentos que vão surgir, a gente vai falar deles no próximo vídeo, mas também encontrar uma forma de acomodar politicamente liberais e conservadores dentro de um projeto único. Afinal de contas, grande parte daqueles levantes sociais eram causados pelas disputas políticas entre essas duas facções da elite. Então o governo ele deve encontrar uma forma, um mecanismo, um conjunto de mecanismos para manter liberais e conservadores igualmente satisfeitos sem briguinha. Ok? Essa é a prioridade da década de 40. Nos 20 anos seguintes, ou seja, de 1850 a 1870, o governo de Dom Pedro II vai encontrar um mar de rosas. É um período extremamente rico em vários aspectos. Há um crescimento social, há um aumento da complexidade cultural brasileira, inclusive com o surgimento de uma manifestação cultural importantíssima, que é o romantismo brasileiro. Tá? É um momento, inclusive, em que o Brasil, do ponto de vista econômico, tenta, com um sucesso limitado no tempo, tá? Mas com certo sucesso, tenta entrar no mundo da industrialização, é a Era Mauá. Okay? É um momento em que o Brasil ele começa a se tornar demograficamente mais complexo, afinal de contas, nós temos um fluxo de imigrantes europeus, principalmente da Itália e da Alemanha. Tá? Então, esse período, nós vamos estudar ele com bastante detalhes, esse período a gente chama de apogeu do Império. Tá? Entre 1850 e 1870. E 1870 marca o início da crise, é a hora que tudo começa a dar errado. Então o Dom Pedro II ele começa a ter oposição dentro da igreja, começa a ter oposição dentro do exército, uma classe média cada vez mais forte que se consolidou durante o apogeu, quer participação política e começa a se opor à monarquia. Tá? Então o republicanismo vai ficando forte. Tem uma questão muito séria que é a questão da escravidão. O Brasil vai ficando cada vez mais isolado como o único país do Ocidente que mantém esse crime contra a humanidade. Tá? E isso aí vai enfraquecendo, obviamente, o governo. E o Dom Pedro II vai ficando velho e vem a questão sucessória. Quem vai herdar o trono? Tá? Então essas questões todas vão enfraquecendo cada vez mais o governo, levando a uma crise da qual Dom Pedro II não consegue sair. E ele acaba sendo deposto por um golpe militar. No dia 15 de novembro de 1889,
tá? Finalizando não só esse período da crise, finalizando o segundo reinado e finalizando esse grande período da história brasileira chamado Brasil Império. E a gente começa o Brasil República finalmente. Tá? Então, no próximo vídeo nós vamos falar ainda sobre o primeiro período, o período da pacificação, e ficaremos nesse período ainda por alguns vídeos. Até daqui a pouco.